galera, todo mundo aí ouvindo a gente aí. Pessoal, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Provérbios, capítulo 4. Pode acompanhar aí. Acho que vou tirar uma Bíblia fácil aí, né? Você consegue acompanhar. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão aqui no Provérbios, né? Que é um provérbio de Salomão. Esse cara que tanto contribuiu, né, para a nossa espiritualidade no contexto geral, né? Assim, da fé cristã e da fé também judaica, por exemplo. Mas hoje a gente vai pegar alguns conselhos, né, algumas instruções que ele dá pra gente aqui principalmente aqui no capítulo 4, né, mas acho que o livro de Provérbios inteiro ele trabalha essa ideia, né, de dar conselhos, enfim, de ensinar algumas coisas para a vida prática, para a vida no cotidiano, para a vida no dia a dia. E esse é o nosso objetivo hoje, né, extrair algumas coisas do texto, né. A gente vai falar um pouco sobre a sabedoria aí que Salomão tanto fala dela, né, tanto ensina em Provérbios, né. E para a gente entender, né, como são conselhos práticos, aí a gente precisa de entender quão importante é que a gente ouça, né, que a gente entenda também e dê atenção, né, para as palavras que estão contidas aqui nesse livro, né, para as palavras que estão contidas aqui nesse provérbio especificamente, mas na Bíblia num todo, né. Então é importante que a gente se atente para isso, né. Ele vai trazer essa ideia para a gente aqui também, Salomão. Então a gente precisa realmente entender que ele sempre trata de questões práticas, né, do dia a dia, enfim. Então é nessa perspectiva que a gente quer trabalhar. Então, vamos ler aqui. Provérbios capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou uma boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa, uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. E aí a gente pula para o verso 21, que ele diz o seguinte: não os deixe apartar-te dos teus olhos. Ele está falando do ensinamento, né, da sabedoria. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. E o 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da tua boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E por último ele fala no 27, né? Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então esse é um resumo, né, basicamente desse provérbio, né? Então Salomão ele vai dar algumas instruções que provavelmente ele está falando que essas instruções foram instruções que Davi deixou para ele, né? Então hoje a gente pode então olhar para esse texto e entender que aqui Salomão, ou enfim Davi, né, estão sendo
estão sendo pais para a gente, né? Instruindo a gente, dando algumas instruções, algumas dicas que a gente para facilitar a nossa vida no dia a dia. E a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui nesse texto é que ele diz o seguinte, que a doutrina é boa. Ou seja, é um ensino bom. Tudo que ele está ensinando é algo bom. Né? Então a didática é boa, né? É fácil de você compreender o que ele está querendo te explicar. Funciona, né? Eu acho que o mais interessante é que tudo que ele está ensinando aqui são coisas que funcionam, coisas práticas, né? Que a gente pode aplicar com facilidade. E isso mostra que a gente pode confiar. Se ele está dizendo que é bom, né? Então a ideia é igual quando você vai comprar um sanduíche, né? Ou você vai perguntar para um amigo seu, né? Você fala assim, cara, nossa, onde é que tem um sanduíche? Né? Esse dia a gente estava brincando lá no grupo dos jovens lá, né? A Lara, não sei se ela está ouvindo a gente, mas ela estava até falando assim, nossa, onde é que tem um lugar para comprar um lanche e tal. E aí a galera foi indicando, né, os lanches, né? E eu acho que se a pessoa indica, né, se ela está dizendo que ela está indicando, é porque ela acha que é bom. Então você só indica, ou seja, você só dá um conselho para a pessoa, compre em tal lugar, porque realmente você acha que aquilo é bom, aquilo é útil, aquilo funciona, né, vai dar certo. Tipo, pode confiar que não vai dar errado não. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? É isso que Salomão quer dizer quando ele diz que a doutrina, ou seja, esse ensinamento, ele é bom. É mais ou menos nesse aspecto que ele fala com a gente. Então é importante que a gente dê ouvido, né? Que a gente fique atento a essas palavras, para que a gente viva a gente viva uma vida melhor, né? Esse é o primeiro objetivo, assim, né? Que a gente tem aqui para desenvolver. Outro fator interessante que ele trabalha aqui pra gente ele diz pra gente guardar as palavras no coração. Isso é um outro aspecto muito importante aqui do texto. O segredo, então, para viver bem é guardar essa palavra no coração. Né? Então, ele vai dizer que se você quiser ter uma vida longa, não sei, se quiser viver uma vida de qualidade, boa, durante muitos anos, é guardar essas palavras no coração. E a gente vai ver mais na frente quais são as consequências, né, que a gente tem se a gente ouve essas palavras. Né? Então, o que a gente ganha nisso? E, segundo Salomão, então, guardar essas palavras no coração e não se esquecer dela, leva a gente realmente a viver uma vida com excelência, né? Uma vida diferenciada. Aí. Então, esse é um outro aspecto. A gente precisa de guardar tudo aquilo que foi ensinado, como eu disse no início, não somente as palavras que estão aqui nos provérbios em si, mas tudo aquilo que contém na palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, é interessante que a gente observe, que a gente guarde no nosso coração. Né? Bem. A terceira coisa que a gente pode extrair também desse texto é que a gente precisa andar no caminho da sabedoria. Esse é um outro detalhe muito importante que ele fala pra gente aqui. Eu acho que é muito válido a gente observar também essa ideia de caminho, né? A ideia de você estar andando todos os dias, né? Qual é o caminho que a gente anda no dia a dia, né? E Salomão ele vai ensinar então que se a gente andar no caminho do Senhor, né, que é o que ele vai propor pra gente, a gente vai evitar tropeçar. É isso que ele enfim, trabalha aqui com a gente. Ou seja, vai evitar de que a gente cometa alguns erros que vai privar a gente de ter vida. Ou que a gente, através desses erros, prive outras pessoas de ter vida, né? Então esse é o objetivo. Se a gente trilha o caminho da sabedoria, a gente vai guardar a nossa vida e guardar a vida dos outros também. Então esse é um aspecto muito importante. Por isso que é bom a gente andar sempre no caminho da sabedoria. E é interessante que eu descobri dentro disso, né, a gente entendendo um pouco dessa perspectiva, eu descobri não muito tempo, faz pouco tempo, mas eu descobri que eu sou um cara meio sistemático. Né? E eu descobri que isso não é uma coisa muito boa, depende. Né? E foi até assim, diagnóstico mesmo, tá? Não é questão de psicológico e tal. Então, não inventei isso. Então, bom, e isso ou seja, eu descobri que eu sou um cara chato, né? Resumindo. E parte disso, ou seja, uma característica de ser sistemático é que a gente se cobra muito. Né? Isso é uma coisa bem característica de alguém que é sistemático, assim. Uma das, né? Não é a característica. Né? Então eu sou um cara que eu me cobro demais, né? E algo que é interessante é que geralmente isso se dá pelo fato de eu ter falhado. Então, quando eu falho, por mais simples seja o erro, às vezes um erro até mesmo sem querer, enfim,
de certa forma, um motivo de eu me cobrar bastante, né? E isso vai me atrapalhando, enfim, vai gerando diversas coisas na minha vida. Mas isso geralmente acontece, essas cobranças vêm esses erros, essas falhas, elas vêm pelo fato de eu não ouvir as palavras que estão aqui na Bíblia, né? Geralmente eu quero andar no meu próprio caminho, e não no caminho que Deus está direcionando pra gente, que Deus está dando pra gente, né? Que é o caminho da sabedoria. E se a gente lê os provérbios anteriores, ele vai sempre, Salomão vai sempre trabalhar que a sabedoria quem dá é Deus. Ou seja, quem disponibiliza a sabedoria é Deus. Então se a gente pensar que é Deus quem dá, então a gente deve buscar essa sabedoria, ou seja, buscar o caminho da sabedoria é buscando a Deus, é conhecendo a Deus. Então sempre que eu busco, né, dentro dessa minha, vamos dizer assim, dentro dessa minha personalidade, ou enfim, desse meu jeito de ser, sempre que eu tento me render a isso e não dar ouvido à palavra de Deus, geralmente eu tropeço, né, como ele diz aqui, né, e isso me gera outras coisas, enfim, que vão sempre me prejudicando. Então, eu acho que a gente pode entender quão importante é andar no caminho realmente da sabedoria, né, andar no caminho de Deus. Né. Então, e eu tenho feito oração já há algum tempo, né, alguns dias, para que Deus me ajude a não andar, né, realmente no meu caminho, né, para que eu venha evitar, né, de tropeçar. E é tão interessante isso que hoje mesmo eu estava terminando de preparar essa mensagem e tal, e foi engraçado porque eu estava fazendo um trabalho da faculdade e tal, e ele tinha uma metodologia, tinha um processo para ser seguido e eu não tinha observado esse processo. Né? E aí eu fui fazendo o processo, né, montando um slide e tal, que é uma apresentação, fui montando essa apresentação do meu jeito. E aí quando eu cheguei estava quase no final já, e aí eu já tinha reunido bastante coisa que não precisava. E aí chegou e me falou, e aí a Karine, eu chamei ela para olhar e tal, para ver como é que estava ficando. E aí a gente, de repente ela viu e falou, nossa, mas ali tá falando que o processo é mais simples, você tem que colocar muito menos coisa e tipo, é só seguir o passo a passo. Eu falei, nossa, cara, não tinha visto. E eu falei, não, mas agora eu não vou fazer mais não. Na hora eu já falei, né? Eu falei, não, vou continuar seguindo o meu jeito. Ela falou, depois você tirar a nota ruim, você não vai vir chorar não. E aí eu falei assim, não, fiquei relutando, e depois eu acabei observando que realmente era obrigado a fazer aquilo, né? No final tipo, da instrução estava dizendo, você tinha que seguir o passo a passo. Então, até que ponto a gente está disposto então a realmente a sacrificar, né? A viver, a fazer as coisas do nosso jeito e para depois lá na frente a gente, enfim, ver que deu ruim, né? Que não foi muito bom. É interessante a gente observar e continuar no caminho certo aí. Um outro aspecto interessante também é que esse caminho é um caminho de luz, né? É um caminho de transparência, é um caminho que permite com que a gente brilhe, ele permite com que você seja luz para outras pessoas, e permite com que o caminho que você está andando, ele seja um caminho iluminado, ou seja, um caminho fácil, que você consegue percorrer de uma forma tranquila, sem sombra, sem escuridão, né, que dificulta a passagem, ou enfim, você observar, né, o que você tem que fazer, enfim. Então, se você anda no caminho da sabedoria, a gente consegue ver que esse caminho é um caminho de luz, um caminho iluminado, né? Então, para a gente entender, tem aqui no verso 19, no verso 18, Salomão vai dizer o seguinte, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, o verso 18, ele relata isso, né? Ele fala que esse caminho é um caminho de luz, ou seja, nós que andamos no caminho da sabedoria, nós somos repletos de luz, nós somos como a luz, né? Que a gente vai caminhando, a gente vai abençoando outras pessoas, a gente vai sendo a própria luz, né? Assim como Jesus, ele era a própria luz, e esse é o que ele deseja de nós também, né? Que a gente seja luz também. E um último aspecto que é importante a gente observar, está aqui no verso 22, que eu acho sensacional, que às vezes a gente não observa isso, né? A gente acha que a palavra não tem esse poder, né? Mas
ele vai dizer o seguinte, verso 22. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Ele vai dizer que a palavra, ela chega a ser saúde para o corpo, né? É interessante. Provavelmente eu não entendo, né, de medicina e tal. Mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com, né, em relação a você estar com a mente, né, enfim, no lugar, né, você estar tranquilo. Eu acho que isso ajuda, né, de certa forma, o seu corpo para você ficar mais tranquilo, enfim, né? Às vezes alguma coisa tipo de ansiedade, enfim. Mas eu acredito que é interessante isso, né? Ele vai dizer que essas instruções, ou seja, os conselhos que são dados aqui, eles chegam a ser saúde, né, para o nosso corpo. Achei muito, muito válido, muito interessante essa observação. Então, eu quero finalizar com você, queria ser realmente bem breve mesmo, e eu quero convidar você, né, a realmente decidir no seu coração hoje. Eu quero convidar você a fazer isso junto, né, e você, para que a gente consiga guardar essas palavras no nosso coração. Pedir para que Deus nos ajude, para que a gente consiga, a partir de hoje, começar a dar atenção, dar ouvido, né, para a palavra de Deus de uma forma mais intencional, de uma forma mais objetiva até mesmo, né, pensando sempre naquilo que a gente precisa fazer. E eu quero convidar você a orar junto comigo e pedir para que Deus nos ajude a que a gente consiga se firmar e continuar firme no caminho, né, no caminho da sabedoria. Eu quero convidar você a orar, pedir para que Deus nos dê essa vida, né, que realmente gera saúde, né, tranquilidade, enfim, e cuidado, né, também. Amém? Deus, nós te agradecemos e queremos render toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é bom e a Sua palavra também é boa, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, Pai, realmente a como devemos nos portar e como devemos realmente, Pai, caminhar, Deus. E nós pedimos para que realmente o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar no caminho da sabedoria, Pai. E que a gente possa buscar o Senhor, Deus, para que a gente conheça a verdadeira sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, que a Tua palavra penetre o nosso coração, derrame realmente sobre nós, Pai. Nós pedimos para que o Senhor derrame sobre nós algo da parte do Senhor, Pai, nessa noite. Para que o Senhor nos ensine, realmente nos instrua, Pai, da melhor forma. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração, te agradecemos e confiamos. Amém. Amém. Vai encerrar com canção? Espera aí, só um minutinho.